Boa noite a todos os que já estão a entrar. Bem-vindos aqui ao live em que vamos falar sobre autismo no adulto. Meu nome é Gustavo Jesus, sou médico psiquiatra. Vou já continuar a falar convosco, estamos à espera da nossa convidada. Para quem já está aqui a ver-nos, este live acontece no contexto da semana comemorativa que o PIN desenvolveu aqui nas suas redes sociais a propósito do Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo, que ocorre amanhã. Amanhã, aliás, teremos um live sobre o autismo na infância com a Carolina Deslandes, a conhecida cantora, que vai falar com a minha colega Andreia Leitão sobre o autismo na infância enquanto mãe de uma criança com autismo. Hoje falaremos sobre autismo no adulto, mas a adulta com quem eu irei falar também é ela própria, posso começar já por adiantar isso, mãe de uma criança com autismo. Vamos já então passar a convidá-la. Olá. Olá, Rita. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda aqui ao Instagram do PIN. Eu, antes de mais nada, quero agradecer, obviamente, a tua presença e a tua disponibilidade para estares aqui a fazer este live connosco. Para quem está a entrar agora no live, volto a repetir, o meu nome é Gustavo Jesus. Aliás, falámos hoje pela primeira vez, agora vou adiantar. Portanto, o meu nome é Gustavo Jesus, sou médico psiquiatra, sou diretor clínico do PIN Lisboa, sou psiquiatra de adultos, razão pela qual faz sentido que eu esteja aqui a falar sobre o autismo no adulto, não é? Eu não conhecia a Rita até hoje, à altura em que falámos pela primeira vez por telefone. Estou a dizer isto porque é importante para que se perceba que não há aqui nenhuma quebra de confidencialidade médico-doente, nem nenhuma quebra de relação terapêutica entre nós. A Rita tem um diagnóstico de autismo, não interessa onde é que ela obter esse diagnóstico, o que interessa é que é uma pessoa que já tem vindo a desenvolver algum trabalho do ponto de vista do ativismo na defesa pelos direitos dos autistas e também da divulgação do tema e, nomeadamente, de uma perspectiva tecnicamente mais correta do tema, como vamos falar já de seguida. A Rita, começo também por apresentá-la, é bióloga, licenciada em Biologia, doutorada em Engenharia Biológica e Química, certo? E trabalha atualmente no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Portanto, é uma pessoa muito diferenciada que nos vai poder dar uma perspectiva única do autismo no adulto, na primeira pessoa, mas do ponto de vista de uma pessoa que também já estudou muito sobre o assunto, uma vez que é uma pessoa que teve a vida académica também já muito rica e, portanto, está muito habituada a estudar. Rita, antes de começarmos a falar sobre o tema que nos traz aqui hoje, que, como eu já expliquei, para quem acabou de entrar, é o autismo no adulto, no contexto da semana comemorativa que o PIN, em todas as fases da vida, desenvolveu a propósito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que acontece amanhã. Queres-nos dizer duas ou três palavras sobre ti, antes de começarmos a falar do tema propriamente dito? Em relação ao diagnóstico, apenas que fui diagnosticada aos 43 anos, o que é algo que não é incomum, especialmente no caso das mulheres. Estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz por me terem convidado e por termos esta possibilidade de podermos conversar. Então, olha, nós agradecemos obviamente a tua disponibilidade e a tua presença, o facto de teres aceitado o convite. Muito obrigado. Bem-vinda ao Instagram do PIN e ao live sobre autismo no adulto. Então eu vou começar por fazer esta pergunta. Portanto, tu acabaste de me dizer que foste diagnosticada já na idade adulta. Mas nós sabemos que, sendo o autismo uma perturbação do neurodesenvolvimento, ela é uma perturbação que, tendo sido diagnosticada ou não, detectada ou não, poderia ou provavelmente teria algumas manifestações da infância. Porquê é que achas que o teu diagnóstico só aconteceu no adulto? Eu vou chamar a atenção para que os estudos apontam todos para que 2 em cada 3 indivíduos, portanto 2 em cada 3 pessoas com autismo, não é diagnosticado até à idade adulta. Portanto, apenas 1 em cada 3 é detectado na infância. Na tua experiência pessoal, porquê é que isto aconteceu? Qual é a tua experiência neste aspecto, do diagnóstico tardio do autismo? Sim, eu posso falar do caminho que me levou ao meu diagnóstico, não é? E foi a minha filha. Ou seja, eu sou, para além de ser autista, sou mãe de uma menina autista que foi diagnosticada sem dificuldade por volta dos 2 anos. E como tal, foi aí que comecei a conhecer mais as características e comecei a ver, ok, então eu estou a começar a suspeitar fortemente que eu também sou autista. O que é que te chamou a atenção para isso?
Portanto, há várias características que provavelmente ao longo desta conversa nós vamos falando, à medida que eu me for apresentando, mas o que eu gostava aqui de acentuar é que o diagnóstico não é só meu, o diagnóstico é da família. Porque nós o que encontramos quando começamos a compreender o que é o autismo, não é? Há uma experiência que é comum, que é revermos a nossa vida, não é? E então, o revermos Claro. a nossa vida é revermos a vida daqueles que estão à nossa volta e que nos acompanham. E é aí que começamos a fazer sentido de muitas coisas que de outra maneira podiam não ter feito sentido até então, no nível da história familiar, que é, ok, então já percebo porque é que aquela pessoa que me queria tanto, quando se cruzava comigo, mudava de passeio. Então já percebo porque é que naquela situação ele teve aquela reação tão estranha, tão ansiosa, tão inexplicável naquele momento, não é? E então esta retrospectiva pode trazer muita paz. Porque uma coisa que é muito importante saber-se acerca do autismo é que digamos, é neurodiversidade, faz parte da neurodiversidade, são características biológicas. O autismo é literalmente uma imensa minoria, ou seja, dentro daquilo que é a variabilidade que não está dentro da suposta normalidade, talvez sejamos a neurotribo que tem mais gente. E como tal, nós começamos a partir daí, de facto, a olhar para quem nos rodeia e a entender muitas coisas que de outra maneira podem ter sido bastante difíceis até, a desculpá-las, mas o desculpar no melhor sentido da palavra, que é acabar com a culpa. É Compreender. verdade, é engraçado que tu digas isso e depois eu voltarei a essa questão do sentimento de culpa, mas é muito. Eu ouço muito, portanto, eu sou psiquiatra de adultos, portanto, eu faço muitos diagnósticos de autismo no adulto, já no adulto, portanto, pessoas que chegam até mim que ainda não tinham diagnóstico e a via pela qual tu chegaste ao teu diagnóstico é de facto uma das principais vias de chegada ao diagnóstico, ou melhor, de chegada à minha consulta. Ou seja, pessoas adultas que tiveram um diagnóstico num filho com autismo e que perceberam, olhando retrospectivamente para a sua vida, que havia algumas questões que se sobrepunham às questões relacionadas com o seu filho. E então, retrospectivamente, vão procurar e depois vão procurar consultar um médico que tenha algum conhecimento sobre o tema e que depois efetiva o diagnóstico. Embora muitas vezes, para um adulto achar que tem autismo, muito provavelmente, se não tem, algumas características que muito se assemelham a isso deverão ter. Mas queria também chamar a atenção de que outro tipo de doente, já agora, só para fazer aqui um paralelismo com a minha experiência clínica, de outros casos que não foram como o teu, portanto, um grande número de pessoas chega assim à consulta, portanto, os seus filhos são diagnosticados com autismo e depois disso os adultos procuram. Outras causas são as comorbilidades, ou seja, pessoas que tendo autismo e o autismo não se revelou propriamente muito disfuncional ao longo de algumas fases da vida e depois chegado a outras fases da vida, e nós depois falaremos disso, não é? Mas cada fase da vida, tu depois falarás disso na tua experiência pessoal, tem novos desafios e há desafios que são tais que tornam a questão disfuncional. E aí podem surgir comorbilidades, como sendo perturbações de ansiedade, perturbações depressivas e outras. E muitas vezes esse é o outro dos motivos da chegada à minha consulta. São pessoas que me procuram por uma perturbação psiquiátrica qualquer e que depois se vai perceber que tem na sua subjacência uma perturbação do espectro do autismo. Sim, claro, ou seja, eu posso já dizer, para além de ser dia 1 de Abril e não ser mentira, não é? Estarmos aqui, Certo? eu posso dizer é que eu sou um unicórnio. Portanto, porquê que eu sou um unicórnio? Eu sou um unicórnio precisamente porque eu não chego aos consultórios com doenças. Portanto, Certo, exatamente. eu não me vejo como doente. Aliás, eu tive algumas experiências com psicólogos que foram encantadoras. Por exemplo, uma delas, até chegar ao diagnóstico, uma delas que foi Estou a muito ver aí o boa. encantador um bocadinho como uma coisa irónica, mas vais-me dizer. Uh, Sim, eu sou muito boa na ironia. A ironia para mim é um recurso fantástico, assim como o humor. Portanto, O que já agora vou só acrescentar, vai exatamente ao encontro da ideia que nós queremos transmitir aqui, que é de que o autismo é muito diverso e, portanto, não necessariamente. Aliás, vou usar uma frase que é tua, desculpa, mas hoje ao telefone falámos sobre isto e tu disseste-me. Eu vejo o autismo como uma consola, não é? Uma consola de produção de som, sim, com vários botões na vertical sim. e os vários botões simbolizam diferentes características
neuropsiquiátricas, vamos dizer assim, comportamentais, diferentes características, e os botões podem estar todos em diferentes posições. E o autismo é isto tudo, não é? São todas estas diversas combinações dos botões das características comportamentais e neuropsiquiátricas mais altos ou mais baixos. E aí tens essa questão da ironia, que, como tu sabes, tipicamente numa grande diversidade de doentes com autismo está muito afetada, mas, por exemplo, no teu caso não está. A questão aqui também é que, de facto, pegando nessa ideia da consola, por exemplo, ou uma imagem, eu funciono bem, trabalho muito bem com imagens. Não necessariamente metáforas. Sou muito anti-metáforas. Mas trabalho muito com imagens. Por exemplo, um dos filmes que trabalhou esta ideia da consola é o Divertidamente, não é? Eu adoro esse filme. Pronto, claro. Para quem não sabe, é um filme da Disney Pixar que se passa Exatamente. dentro da cabeça de uma criança e as emoções Exato. é que são as personagens principais. Exatamente. E tem lá aquela noção de consola, não é? E depois até tem, à medida que ela cresce, a consola vai ficando mais elaborada, não é? E sim, os botões onde estão dentro de cada um daqueles eixos vai poder variar e vai poder variar ao longo da vida. Daí que neste momento vocês estão a falar comigo, mas eu estou longe de representar o que é o espectro, porque um espectro é um espectro e uma pessoa é uma pessoa, e portanto eu estou aqui a falar como eu. Claro. Regra geral, o autismo é uma espécie de caixa de surpresas, ou seja, o que eu acho que é importante quando uma pessoa tem um diagnóstico e quando algum membro da família é diagnosticado, é nós sabermos que o que temos de esperar é o inesperado. E apesar disto ser uma viagem que se calhar é de todos nós, ou seja, de todos os seres humanos, para o caso do autismo pode ser particularmente assustador, porque as pessoas vão estar a trabalhar a corta-mato, porque as pessoas vão estar a perder as referências, porque aquilo que são as milestones, os desenvolvimentos, o conjunto todo de expectativas sociais, podem não corresponder. E então essa falha de correspondência às expectativas é que vai fazer com que as pessoas se assustem, percam o chão e comecem muitas das vezes a trabalhar todos os piores cenários possíveis e imaginários, não é? Quando aquilo que é importante as pessoas de facto saberem o que interessa é florescer, como toda a gente. Trabalharmos, desenvolvermos e vamos ter dificuldades e vamos ter facilidades. Claro. Porque podem o ser autismo diferentes, significa... aliás, serão certamente diferentes daqueles que são chamados os neurotípicos, vamos dizer, não é? Mas também serão diferentes entre as várias pessoas com perturbação do espectro do autismo. Sim, quer dizer, elas são diferentes em todos nós, não é? E claro que vão ser diferentes entre as pessoas autistas, claro. sem nenhuma dificuldade. E o que é que nós encontramos, infelizmente, hoje em dia no autismo? É uma tentativa de estereotipar aquilo que é a imagem e a figura de uma pessoa autista. E qual é, na tua opinião, a imagem? Sim. Qual é, na tua opinião, a imagem que as pessoas em geral... Eu vou dar um exemplo. Eu vou dizer uma coisa horrível. É desagradável o que eu vou dizer, Rita, desculpa. Mas quando eu disse, olha, hoje vou fazer um live, disse a um colega médico. Posso dizer, um colega médico, não psiquiatra, mas disse, vou fazer um live com uma pessoa com autismo. Uma mulher autista. E ele disse, então isso vai ser praticamente um monólogo, não é? Claro. E eu disse, isso só mostra a tua falta de conhecimento sobre as perturbações do espectro do autismo. Portanto, convido-te a ir ver o live para perceberes que não é assim. Portanto, precisamente porque eu acho que é importante, e por isso o convite foi dirigido a ti, porque também é importante que se perceba que o autismo não corresponde à imagem estereotipada que a cultura popular, que a cultura cinematográfica, etc., transmitiu sobre o autismo. Queres-me dizer um pouco sobre isso? Sobre qual é, na tua opinião, o estereótipo atual, cultural de autismo e o que é que tu gostarias de desmistificar? Acho que não é preciso muito, ou seja, quando eu disse também que vinha fazer este live, comecei logo com as pessoas, ai, que tanta coragem! E eu a pensar, bem, isto é mau. Ou seja, quer dizer, a partir do momento em que uma pessoa vai dizer, olá, então vou fazer um live, não é? A dizer que sou autista e dizem logo, é preciso coragem, começamos mal. Claro. Portanto, começamos a revelar que há aqui um tabu absolutamente gigantesco pelas pessoas poderem dizer abertamente e em público que são autistas. Muitas delas, como também falamos, vão estar em profissões que ainda vão estar mais impedidos do fazer, que são as profissões médicas. Eu tenho várias amigas minhas que são médicas e autistas. E o que elas dizem é que é um horror, porque se são médicas não podem ser autistas. Certo. Infelizmente, o ativismo relacionado com o autismo neste domínio tem uma história muito difícil, em que pessoas como eu,
quando falavam, eram automaticamente desclassificadas. Porque se dizia, se fala, é porque não é autista. Certo. Tanto está ali impecável, parece-me o que é que ela quer, não é? Ou seja, qual é o problema daquela? E qual é o assunto disto? O assunto disto é que as pessoas assumem o autismo como algo que tem de ser observado externamente. Okay. E tem de ser observado externamente através de estereotipias, de fazerem coisas esquisitas, de andarem sempre a rodopiar, não é? Sei lá, pode ser tanta coisa, de passarem pela rua e não falarem com ninguém, serem sejam quais forem. um contacto visual estranho, serem, Sim. como muitas vezes se ouve, alienados, não é? Sim, exatamente. Claro Todo que eu esse estou a dizer tipo isto tudo, de... Sim. isto são estereótipos que não correspondem necessariamente à Sim. realidade. Rigidez de Alguns se pensamento, incluíram. devia estar aqui a falar, seja lá o que for, dificuldades em tomar a vez, e aí posso às vezes ter um Em tomar bocadinho, o quê? Desculpa, não confesso, percebi. a tomar a vez de falar, não é? Certo, Seja, esta certo. coisa de interromper o outro, isso às vezes pode-me acontecer. Aliás, tenho de dizer aqui uma piada que é, eu acho que no que diz respeito ao extinto Asperger, e eu digo ao extinto porque neste momento já não há síndrome de Asperger, ou seja, as pessoas são autistas e acabou. Eu acho que o estereótipo que corresponderia aos Asperger, na verdade, é um bocadinho como o burro do Shrek, em que tem lá uma cena, nesse filme que eu adoro, que é quando o burro fala, não é? E alguém que diz, ele fala! E a dona diz, o problema não é pô-lo a falar, o problema é calá-lo, não é? Ou seja, muitas das vezes isso vai poder acontecer. Sim, com... aliás, isso também me remete novamente para aquela questão que falávamos de manhã pelo telefone, que tinha a ver com as características que podiam ser mais ou menos expressas em cada um dos indivíduos com autismo, certo? E, portanto, nós sabemos aqui, do ponto de vista da definição, e as definições valem o que valem, mas é importante saber que há uma definição geral, que se trata de uma perturbação do neurodesenvolvimento, vamos dizer assim, ou que se trata de um neurodesenvolvimento diverso daquele que é o da curva dos mais frequentes, não é? E esse neurodesenvolvimento pode incluir alterações da linguagem ou não. Pode incluir alterações da sociabilidade ou não. Pode incluir dificuldades no contacto ou não, na comunicação ou não. Portanto, e é neste espectro que as coisas acontecem. Eu falava contigo e perguntei-te, então, e tu na tua infância passaste despercebida como? E tu, eu vou dizer o meu termo, o que tu me transmitiste foi, no meu entendimento, que tu eras uma criança hipersociável, que é precisamente uma das coisas que se vê no espectro do autismo, que é, muitas vezes as pessoas acham que os autistas são todos muito pouco sociáveis, que não comunicam de todo, não é? E tu disseste-me que eras uma pleaser, vamos dizer assim, que tentavas agradar, que tentavas fazer o possível para que tudo corresse melhor possível. A questão é, eu na infância não me iam apanhar. Ou seja, no meu caso. E, por exemplo, eu sou diferente da minha filha. Ou seja, a minha filha, como disse, foi diagnosticada aos 2 meses, aos 2 anos sem dificuldade. Eu não. Eu passava completamente pela peneira sem nenhuma dificuldade. Agora, aquilo que eu acho aqui muito importante, de facto, salientar é há questões sensoriais associadas ao autismo, que é questão de base, não é? Depois poderemos aqui explicar um pouco o que é o autismo, mas não sei até que ponto será útil, na verdade, Sim, porque às vezes as definições são mais complexas e complicam mais do que ajudam. Claro. Mas tu já me tinhas dito que para ti era muito importante a questão, a questão sensorial. De que forma é que para ti isso é um ponto tão fundamental? Aqui o ponto fundamental é entender que há 8 sentidos. E então, de facto, este aqui é que é um assunto muito importante, não é? Portanto, para além dos 5 clássicos, que são da visão, do tato, do olfato, do gosto, não é? Portanto, não sei qual é que falhei, se falhei o cheiro, não é? Os 5 que nós associamos, que vão poder depois ter hiper e hipossensibilidades, não é? Ou seja, no caso visual, há pessoas que vão ter muitos problemas com um determinado tipo de luzes, e isto vai poder afetá-las a nível de escritórios e de ambientes de trabalho. Imaginem, por exemplo, o que é trabalhar num hipermercado, não é? Há questões auditivas que têm a ver com o som e que podem ser, lá está, hipersensíveis ou hipossensíveis. Há questões com os cheiros que podem ser completamente aversivos, questões com o gosto que vão poder ser completamente repulsivos e questões de tato, onde as pessoas podem ter diferentes sensibilidades ao toque, o que é diferente de assumirem logo que as pessoas não gostam de ser tocadas, não é? Ou que não gostam de tocar. Mas depois esquecemos de outros sentidos, que é o vestibular, o de proprioperceção e o de interocepção. E estes já são mais difíceis de observar.
O vestibular ainda pode ser mais ou menos observável, não é? Porque tem a ver com o movimento e com as noções de que como é que nós temos como é que nós movemos o corpo no espaço. Então Já isso pode agora, fazer com que... para usar Sim, uma terminologia que seja mais acessível a todos os que nos estão a ouvir, isso traduz, por exemplo, naquela questão, algumas das pessoas, do desajeitamento, que às vezes é sim. identificado nos autistas, não é? Exatamente, ou seja, questões de locomoção que são um bocadinho estranhas, não é? Que parecem e que podem, por exemplo, causar enormes problemas em aulas de desporto, educação Uhum. física, e que vão acentuar aquele estereótipo do geek e do nerd, não é? Que não se sabe mexer muito bem, que regra geral não vai nada bem com os jogos de bola e que vai começar a ser ostracizado de jogos coletivos por questões que, se calhar, se houvesse um conhecimento destes assuntos, poderia-se trabalhar melhor a inclusão Claro. em ambientes que vão poder levar a uma vergonha logo e a uma digamos, consequências sociais, não é? Muito grandes nas crianças. Eu posso só, já agora, Sim, desculpa interromper-te, mas tu interrompe-me também. Mas tu tocaste aí dois aspectos que eu acho que é importante nós falarmos aqui, que é, uma delas relaciona-se com o espectro do autismo se manifestar de formas diferentes, até mesmo na mesma pessoa, de diferentes formas, em diferentes fases da vida. Porque cada fase da vida representa novos desafios, não é? A escola é um contexto completamente diferente da adolescência, completamente diferente do início da idade adulta. É diferente também, como tu me dizias hoje pelo telefone, mesmo numa fase da vida específica, há vários desafios diferentes que podem mudar a expressão, não é? Uma pessoa estar a iniciar um relacionamento amoroso ou não, uma pessoa estar a iniciar um novo trabalho, uma pessoa estar a começar na faculdade. Isso é um dos aspectos que eu queria que tu comentasses. O outro aspecto refere-se à inclusão e à sociedade. Mas comecemos pelas fases da vida. O que é que tu me tens a dizer sobre esta ideia de que novas etapas da vida, novas necessidades de adaptação para uma pessoa com autismo? E também em qual é a tua relação a, experiência pessoal disso? sim. Em relação ainda à parte sensorial que Sim. estávamos a falar, só para dizer que no caso lá está da interocepção, estamos a falar de como é que a própria pessoa percebe o seu corpo e lhe chegam Isso. informações, não é? De fome, sede, cansaço, não é? Aliás, temos aqui a Sara Fazem, temos aqui a Sara claro, do Instagram Autismo em Português, que nos está exatamente sim, a dizer que, para mim, diz ela, nunca sinto dor nem fome. É exatamente claro. referente a isso. Desculpa lá ter Este, interrompido antes do tempo. nada. Este tipo de coisas fazem com que não sejam observáveis. Ou seja, nós não vamos ter estímulos, não vamos andar aqui a poder enrolar o cabelo sempre ou a mordiscar qualquer coisa, não é? Tipo, não vamos ter esse tipo de coisas, Claro. mas vamos poder ser tremendamente afetadas, ou seja, digamos que os autistas passam a ser quase vistos como uma profissão de desgaste, Uhum. muito mais sensíveis a burnout, meltdowns e shutdowns, não é? Por Isso é muito questões importante. que O que estás a dizer é para muito os importante. outros não vão ser observáveis. E, portanto, eles vão olhar e vão dizer aquela está ali impecável, qual é o problema, não é? Que fala direitinho, não é? E E está até tudo olha nos bem. olhos. E até olha nos olhos, não é? Porque não vão conseguir observar nenhum comportamento atípico. E isso não quer dizer que uma pessoa não tenha desafios sensoriais que depois requeiram questões de acomodação e adaptação, mas acima de tudo que vão requerer autoconhecimento, não é? Este assunto é um que é muito importante. E estas questões sensoriais vão poder variar ao longo da vida, independentemente dos contextos. Temos depois a questão que estava a mencionar, que é o contexto. Sim, Isso. não é a mesma coisa, não é? Os desafios de estar a fazer uma licenciatura, ou de estar a fazer um doutoramento, ou de estar a ser mãe, Para ti, quais não é? foram os principais desafios em cada uma dessas fases? Se tivesses que fazer assim highlights. Eu sou daquelas em que a nível da universidade a coisa também correu bastante bem, ou seja, eu estaria naquelas que estavam abaixo do radar, não é? Agora, o que eu saliento também aqui é o termo leve, altamente funcional e baixamente funcional são termos que de facto já foram abolidos no DSM e devem ser abolidos no entendimento de qualquer pessoa autista. E porquê que eu descrevo isto? Tenho, infelizmente, de contar um caso, que não vou contar nomes porque não estou Claro, claro. não é, preparada para isso, mas ou seja, só vou dar referências de amigos, de pessoas que conheci, que eram, entre aspas, como eu, não é? Doutoradas, que se suicidaram antes dos 40. E este tema do suicídio
nas pessoas autistas altamente funcional é um assunto sério. Uhum. E vai passar abaixo da peneira e podem achar que pessoas como eu não têm problema nenhum e depois há este detalhito, não é? Claro. E já agora deixa-me só acrescentar isso que é, portanto, aí nós podemos muito frequentemente ter também uma comorbilidade com depressão, por exemplo, porque uma pessoa com autismo pode desenvolver uma depressão, até porque, precisamente porque, como é considerado altamente funcional, isso vai, com que custo? Com que custo? Adaptando-se às novas fases da vida, mas com que custo? Com que vivência de stress e com que incapacidade depois, a certa altura, de se adaptar adicionalmente e de eventualmente desenvolver uma perturbação depressiva, por exemplo, com a ideação suicida e eventualmente com suicídio consumado. Portanto, isso é muito importante. Mas eu agora esqueci-me do que ia perguntar. Desculpa lá, interrompi-te, mas voltando então ao que estavas a dizer. Não faz mal, ou seja, só para dizer porque é que de facto uma pessoa depois não diagnosticada como eu, abaixo do radar, que não é diagnosticada, lá está, por chegar ao consultório, não é? Já com doenças mentais, não é? Claro. Unicórnios, não é? E são um unicórnio porquê? Porque neste momento não há nenhuma estrutura no SNS para lidar com pessoas como eu. Uhum. Ou seja, eu só vou ser alvo do SNS quando eu Se for desenvolves ao doença médico. mental, sim, sim. Muito provavelmente. Exatamente. Sim. E Exatamente, não não sei é? quando é que conseguirás consulta, mas isso já é outra história. Sim. Portanto, esta é uma lacuna. É Sim. uma lacuna porque no meu mundo perfeito, pessoas como eu que de alguma maneira conseguissem ter um diagnóstico, teriam uma espécie de revisão quando iam a um consultório e diria, eu sou autista, a malta dizia, ok, então, como é que estamos? Está tudo bem? Como é que estão a correr as coisas na vida? Está a ter algum desafio em particular ou está tudo porreiro? Tem alguma questão sensorial? Epilepsia? Como é que é? Ou seja, todas as questões que normalmente seriam associadas ao corpo autista, haveria uma série de perguntas e se quiser até umas consultas de, olha, vamos à revisão dos 40, vamos à revisão dos 50, vamos cá fazer algumas revisões em momentos chaves da vida, não é? Só para saber se está tudo bem. Portanto, Deixa-me dizer-te este tipo que de eu coisas são percebo, fundamentais. isso é muito importante o que tu estás a dizer. Eu, de facto, se alguém que nos esteja a ouvir souber do contrário, eu também tenho a ideia que as estruturas públicas têm estruturas muito pouco preparadas para autismo no adulto, sem dúvida. Cada vez há mais estruturas dedicadas ao autismo na infância, mas para o autismo no adulto é mesmo uma raridade, se é que mesmo há alguma que tenha capacidade de intervenção. Porque, como tu próprio disseste, e naqueles que não desenvolveram ainda a depressão, e naqueles que não desenvolveram ainda a ansiedade, muitas intervenções que não serão farmacológicas, serão intervenções de terapia ocupacional, intervenções de aquisição de competências, porque a aquisição de competências também pode ser feita na idade adulta, da psicoterapia, que poderiam melhorar o bem-estar da pessoa com autismo, não é? E que não são acessíveis no Serviço Nacional de Saúde, não é? O que pode melhorar o meu bem-estar são fatores que me protegem e o autoconhecimento. Por exemplo, o que é que melhora o bem-estar de uma pessoa como eu, que vou aos poucos descobrindo e aceitando-me, não é? Ou seja, quando uma pessoa tem um diagnóstico de autismo, o que é mais importante é o caminho da aceitação. Este é um caminho fundamental. E o caminho da aceitação é uma aventura porque implica nós começarmos a analisar-nos e reconhecer como é que nós somos, como é que funciona o nosso corpo. E vamos ter dificuldades precisamente porque nós somos sempre cegos a nós mesmos, não é? Então, é aos poucos que vamos conseguindo perceber onde é que estão as nossas dificuldades. Por exemplo, eu fico cansada sem aviso. Eu sou capaz de trabalhar muito, 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 muito e depois colapso. Então, eu consigo perceber isto porque comecei a Pelo tal estar déficit atenta. na introspecção, digo. Começo a ficar mais atenta. Então, começo a ficar mais atenta e começo a pensar, ok, eu vou ter de planear o meu dia para, depois de fazer um esforço grande, e o esforço grande pode ser, por exemplo, esta conversa. Eu sei que a seguir vou precisar do meu tempo de descanso, não é? E eu peço desculpa por isso, mas eu acho que é tão importante o que tu estás a Não, dizer e acho que vai ser uma mais-valia para quem ouvir, que eu acho que se justifica tu a seguir tens que descansar um bocado mais. não é tanto assim que funcionam as coisas, não é? Ou seja, Estou a o brincar. descansar a seguir é quase como a necessidade de comer e de dormir. Nós temos de começar, à medida que conhecemos o nosso corpo e as suas necessidades, temos de aprender a respeitá-las.
Portanto, não faz sentido nenhum nós dizermos assim, o Gustavo está aqui impecável, não é? São 9h30 da noite, já passou um dia de trabalho, tem a sua vida pessoal, não tem razão nenhuma para estar cansado, não é? E a seguir daqui ainda vai fresco como um alface, vai ver não sei quantos e-mails, não é? E tratar de mais não sei o quê, e é assim porque estamos todos impecáveis. Quer dizer, não. Claro. Não é assim que funciona, não é? Ou seja, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que estou aqui a ver alguns comentários que pode chamar. Acho que é importante percebermos isto, que é o autoconhecimento é importantíssimo, evidentemente, mas muitas vezes uma pessoa com autismo não consegue sozinha chegar ao autoconhecimento. Daí que os técnicos especializados na área sejam muito importantes nesse caminho, percebes? Ou seja, acho que é importante as pessoas perceberem que, embora tu sejas uma pessoa, pelos vistos, com muita capacidade de autorreflexão, nem todas as pessoas com autismo conseguirão autoconhecer-se e saber os seus triggers e saber as suas sensibilidades sem a ajuda de um técnico especializado. Eu acho que a questão é, autistas ou não autistas, qualquer pessoa é cega a si mesmo. Certo. Quando nós estamos a dizer, não é? Ou seja, isto é uma característica que é assim, não é? Daí que sim, é importante termos uma ajuda de alguém, não é? Que vai poder fazer connosco o caminho. Regra geral, como sabe também muito bem, dizer, olha, tu és assim e assado e aquilo outro, não funciona para ninguém, não é? Portanto, uma pessoa tem de conseguir chegar ao seu caminho. Mas depois e já agora de chegar ao seu... uma coisa sim. Que é importante, que é, como uma das características, isso que tu acabaste de dizer é muito engraçado, porque isso obviamente é autobiográfico, não é? Dizer a uma pessoa que ela é assim e assado, tal, até porque uma das características do espectro do autismo é a rigidez cognitiva. E, portanto, não é fácil convencer uma pessoa autista de nada, na realidade, até porque existem conceitos, porque existem preconceitos, vamos dizer assim, vamos chamar-lhes assim, preconceitos dos neurotípicos relativamente aos autistas, mas também existem preconceitos dos próprios autistas relativamente aos próprios autistas e relativamente aos neurotípicos. E, portanto, existem preconceitos cruzados entre todos nós. E, portanto, isso é importante e, de facto, quanto mais rigidez cognitiva existir, mais difícil será destruir esses preconceitos, não é? Nós vivemos numa sociedade perfeita para preconceitos. Portanto, vão estar entre autistas e não autistas, não é? Acabando só, ou seja, antes de entrar nesta ideia, tanto acabando outra ideia sobre a questão do que é que vem a seguir ao diagnóstico e do caminho de aceitação e de um caminho de autoconhecimento, o que tem de vir a seguir é o respeito pelo corpo e os direitos sensoriais. No meu caso, eu só consigo estar bem, não é? Ou seja, não com doenças mentais, porque estou num lugar e em condições, neste momento, que me permitem regular-me. Como o próprio Gustavo pode observar, antes de nós... Trata-me por tu, Rita. Sim, como tu pudeste observar, quando estávamos a ensaiar um pouco as condições técnicas do live, quando me ligaste eu estava a dar uma caminhada na floresta. Uhum. Para mim é absolutamente essencial o contacto com a natureza. É um direito sensorial. As pessoas poderem ter oportunidades para se regularem como consideram melhor. Estas questões são fundamentais, porque dizem respeito às acomodações. As pessoas autistas... precisamente, no fundo, foste parar à minha segunda questão. Portanto, ainda bem que chegaste aí, que é as acomodações entre a sociedade e pessoas com autismo, não é? Que era aí que tu ias entrar. O que é que me tens a dizer sobre isso? Então, o que eu tenho a dizer sobre isto é, se nós acreditamos que as lutas laborais, que todos os trabalhos que aconteceram, para as pessoas poderem ter jornadas de trabalho, não é? De 40 horas e de conseguirem ter 8 horas para dormir, não é? E de conseguirem ter tempo de lazer, não é? E conseguirem ter tudo isso, o que temos agora de pôr em cima disso são as necessidades de cada corpo. E se temos um corpo autista, que vai ter biorritmos diferentes, padrões de sono diferentes, necessidade de descanso diferente, isto tem de fazer parte das acomodações para que a pessoa possa estar bem. Se nós acharmos que a sociedade não pode cumprir com isto e que temos todos de estar capazes de suportar os mesmos ruídos, a mesma sobreestimulação, não é? As mesmas condições, munidos de uns auscultadores ou de outra, digamos, fraca medida, as coisas não vão correr bem. É muito e não vão correr bem em crianças e não vão correr bem em adultos. Sim, e é importante que tu digas isso porque tu na realidade, corrijo-me se eu estiver errado, até estás numa situação relativamente privilegiada do ponto de vista profissional, porque trabalhas num centro universitário, num centro de estudos sociais, não é? Portanto, não trabalhas numa caixa de supermercado, nem és auxiliar numa escola com um chão de cerâmica com as cadeiras de metal a arrastar. Portanto, tu até consegues
proteger-te das assoberbações, dos overwhelmings, está-me a faltar o termo em português, mas consegues safar-te dessas sobreexposições sensoriais, não é? É verdade, a realidade é que muitas pessoas com autismo trabalham em contextos com muito menos sensibilidade a isto, não é? E, portanto, o que tu estás a dizer, e eu concordo, é que socialmente tem que haver um trabalho conjunto de reconhecimento de que isto é um problema e de que todos os locais de trabalho, nomeadamente, têm que se adaptar para que sejam respeitadores destas hipersensibilidades sensoriais. Porque, regra geral, a questão é que respeitar estas questões sensoriais é bom para todos. Ou seja, há aqui muitas coisas que não são só boas para os autistas, são boas para todos. E eu dou um exemplo muito interessante. Houve num campo do ativismo, uma experiência que eu acho absolutamente fabulosa, que foi o Outreach, que foram encontros organizados para pessoas autistas, em que as questões da acomodação eram levadas ao extremo. E então, nesse sentido, criavam-se, por exemplo, salas de descanso, em que tínhamos espaços de socialização, mas quando as pessoas estavam, de facto, assoberbadas, tinham uma salinha onde podiam ir descansar um bocadinho, descontrair, estar ali sossegadinhas e depois voltavam. Tinham uma espécie de crachás, não é? Em que tinham verde é, olha, podes-me abordar, amarelo é, olha, eu até gostava de iniciar uma conversa, mas não sei como, e o vermelho é, pá, não, deixem-me estar. Ok. Isso aí já tipo agora, de situações... isso também, além da questão sensorial, também são ajudas à comunicação. Precisamente Exatamente. porque algumas pessoas com autismo, não será talvez o teu caso, mas muitas pessoas com autismo têm alguma inadequação na comunicação e não sabem como abordar, como responder a uma abordagem e, portanto, isso são ajudas à comunicação também. Sim, só que as questões também é que, como nós tínhamos falado também previamente, um dos modelos que é relevante para entender o autismo, em geral, mas em particular nos adultos, é o modelo social da deficiência. O que é que o modelo social da deficiência diz? O modelo social da deficiência diz que um deficiente que tenha uma cadeira de rodas vai ser deficiente quando aparece uma escada à frente. Se nós tivermos formas facilitadas de podermos comunicar, eliminando o máximo possível de barreiras, então nós podemos estar mais em pé de igualdade. Agora, se estamos a forçar sistematicamente formas de interação que vão desqualificar automaticamente umas pessoas e favorecer outras, nós não estamos a trabalhar para esta igualdade. E a comunicação deve ser sobre isto, não é? Há várias formas de comunicar. Tem de haver vários meios e vários canais. Por exemplo, nós aqui estamos a fazer um live. Ok, mas também há formas de comunicar que são em diferido. Se eu pudesse não estar com todas as capacidades para que um live permitisse acontecer e expressar o melhor de mim, não é? Então, estão agora mesmo a acontecer perguntas por escrito a que as pessoas podem responder. Portanto, o que é que é o já agora Facebook? que dizes isso, eu aproveito para... nós já estamos a mais de metade do nosso live, portanto o tempo corre, e aproveito para dizer às pessoas que nos estão a ouvir que se quiserem ver ainda algum tema ou alguma pergunta discutida neste mesmo live, por favor deixem nos comentários que eu depois falarei. Eu queria pegar aqui num outro assunto que é, aliás, uma coisa que a doutora Inês Leitão, que faz parte da nossa equipa do PIN e que está aqui nos comentários também a fazer uma observação, que é a de que o autismo no sexo feminino muito mais provavelmente, como tu disseste no início, passa pela peneira. Entre outras coisas, porque tem uma capacidade muito maior daquilo que se chama o masking social, vamos dizer assim. Tu sentes que tiveste que dar uso a esse masking social muito durante a tua vida? E durante a tua vida, por exemplo, profissional, como adulta? Eu penso que a questão do masking é absolutamente fundamental e, mais uma vez, ela vai ser fundamental e estrutural na sociedade. Todas as pessoas fazem masking. Todas as pessoas, quando vão... Sério, eu percebo isso. Todas as pessoas, quando vão para o trabalho, não é, têm de fazer masking. Têm de ter uma persona que é mais ou menos ensaiada para conseguirem lidar com os desafios do trabalho sem se exporem demasiado, sem exporem as suas vulnerabilidades. Ora, não é difícil perceber que para uma pessoa autista, esta necessidade de masking vai ser maior. Claro. Porque as consequências de não o fazer também vão ser maiores. Certo. Voltamos ao início da nossa conversa. Estás a dizer que és autista, és muito corajosa.
Portanto, isso significa que há muitas pessoas em diversas áreas profissionais, como mencionamos, nas áreas da saúde e muitas outras, que não vão sentir-se confortáveis para poderem dizer que são autistas, que não estão conscientes dos seus desafios sensoriais e não se sentem à vontade para os comunicar no lugar onde trabalham. Ora, a pressão de masking é gigantesca. E podemos também dizer que sobre as mulheres ainda é mais. Porque, de alguma maneira, é sempre tolerado aos homens, por questões culturais, serem mais esquisitos. Uhum. Mas as mulheres têm sempre uma maior pressão social de se conformarem com expectativas, não é? E também os desafios que recaem sobre as mulheres são muito maiores, porque vão não só cair sobre a esfera laboral, mas sobre a esfera privada, e sobre a esfera doméstica, e sobre a esfera da E tu agora maternidade. começas também a pegar também na ponta do véu relativamente à tua filha, não é? Porque tu também tens desafios, e já agora, portanto, todos nós sabemos que o autismo tem uma componente biológica fortíssima e, portanto, é muito normal que haja uma agregação familiar. E tu disseste ao início deste live que a tua filha tem um diagnóstico de autismo. Para ti, como mãe, como uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo e que tem características de autismo, com uma filha com um autismo que tu acabaste de dizer há pouco, diferente do teu, como é que é esse desafio? Bem, antes de mais, é uma experiência maravilhosa, não é? Ou seja, eu tenho de pegar mais uma vez numa frase que adorei uma vez, que é uma anedota, mas foi uma anedota real, mas que eu adorei, que foi de um homem desdentado, que quando nasceu filha, não é? Diz, é mesmo meu filho, é como eu, não tem dentes, não é? Ou seja, esta questão de uma pessoa que esta é cómica, mas a questão é a capacidade de nos identificarmos com os nossos filhos é um veículo poderosíssimo de comunicação. E, portanto, isso é algo que toda a gente, se possível, deve trabalhar. E uma vez fizeram-me uma pergunta estranha, que eu só mais tarde comecei a perceber o que é que poderia querer dizer. Que é uma pergunta muito capacitista. Mas tu, então que és autista, é mais fácil para lidares com a tua filha? E eu não tinha percebido o que é que eles queriam dizer. Porque eu pensei, como é que é possível que isto possa fazer diferença para uma pessoa lidar com o seu próprio filho? Mas depois comecei a perceber aos poucos que nem todas as pessoas vão ter capacidade de se identificarem com os seus filhos. Certo. Eu nunca senti nenhum alienamento grave, inultrapassável, não é? Em relação à minha filha. E sendo que eu sou diferente dela, não é? Nós não somos a mesma pessoa e não temos as mesmas características. Há muitas coisas em que ela não sai a mim, sai a ela mesma. Mas a questão aqui que é importante é trabalhar os vínculos, não é? Trabalhar os vínculos e talvez o facto de eu ser autista tenha facilitado numa única coisa, é eu estar mais aberta a diferentes expectativas sociais. Ou seja, estou habituada, por ser autista, a esperar o inesperado. Não só por mim, mas pelas pessoas que me rodeiam. Uhum. Deixa-me já agora aproveitar isso que acabaste de dizer, para também, no fundo, voltar àquela questão inicial, e eu ainda queria falar mais um pouco de outra coisa, mas queria só voltar a isto, que é, nós estamos aqui a falar, e para quem nos tem estado a ouvir este tempo todo, de neurodiversidade, não é? Das diferentes variáveis comportamentais e neuropsiquiátricas e sensoriais que as pessoas com autismo têm expressas mais ou menos e em múltiplas combinações, e pessoas como tu que passariam por baixo do radar e que não desenvolveriam perturbação propriamente, e outras que sim, que são logo muito mais disfuncionais, muito mais inadaptadas, e portanto o grau de necessidade também é diferente. Portanto, o grau de necessidade de apoio e de necessidade de intervenção também é diferente, mas eu queria só, para que, e é muito importante o que nós estamos a fazer aqui neste sentido em que a neurodiversidade tem que ser respeitada, mas também é muito importante lembrar que há pessoas que precisam mesmo de ajuda. Ou seja, a neurodiversidade não é toda funcional. Portanto, nesse sentido é importante chamar a atenção disso, porque haverá pessoas que pensam assim, ok, então o autismo é só neurodiversidade, está tudo bem, não há nada que tenha que ser tratado. E às vezes há coisas a tratar, a intervir, para melhorar, nomeadamente, o bem-estar do próprio indivíduo. Eu penso que aqui é importante clarificar algumas coisas. Uma delas é a questão do contexto, que já foi aqui mencionado. Lá está, com as minhas necessidades, põe-me num ritmo de trabalho assoberbado,
com a gerir equipas, como já tive, com várias pessoas, com situações de conflitos, com situações de horas de trabalho que não param, não é? E não tenham dúvidas que eu em muito pouco tempo vou estar a desenvolver uma perturbação. Claro. Isso surge Agora, a perturbação, surge a disfunção, claro. Agora, a questão é faz surgir a disfunção. E ainda da claro, agora a questão é quem agora, é que não. deixa-me só dizer, há pessoas que mais rapidamente chegam a esse limiar, percebes? Portanto, há diferentes níveis para chegar ao limiar de disfunção. Exatamente. Agora, todos nós, não há pessoas normais e pessoas disfuncionais. O que há é pessoas que vão poder funcionar ou não funcionar em contextos diferentes. Porque no caso do autismo também temos outra versão interessante, que é conseguiu qualquer coisa e não é porque é autista. Ou seja, o facto das pessoas serem diferentes, não é? Faz com que se possa também ter o outro lado, que é tipo o Nijinsky, não é? Ou seja, era por causa dele ter as características anatómicas que tinha, que era um excelente bailarino. E de alguma maneira isto também tira o mérito às pessoas, não é? Claro. Ou seja, se por um lado podemos... Sim. Diz, desculpa, eu queria te interromper, sabes porquê? Porque ia aproveitar essa questão, que no fundo isso leva-me, aliás, à última pergunta, porque nós temos pouco mais de 10 minutos para terminar, de facto o tempo passa a voar. Que é, tu estás a falar no fundo de ideias pré-concebidas, de autismo, que podem, que no fundo isso é quase uma discriminação positiva, mas com uma conotação de deficiência, não é? Portanto, ele está a ser bem sucedido naquela área por ser um deficiente, olha que bom, está a ser apoiado por isso, enfim. E isso leva-me a um outro tema que eu penso que será o último, porque não temos tempo para mais, que é a da utilização da terminologia. Neste caso, terminologia autista, mas isto na verdade é aplicável. Eu como psiquiatra posso dizer, aliás no meu Instagram eu já fiz vários posts a este propósito. Por exemplo, no outro dia li um artigo que se chamava Uma lição de esquizofrenia e era um artigo sobre economia, portanto não tinha nada a ver com esquizofrenia, e o mesmo se aplica ao autismo, ou seja, esta utilização reiterada da palavra autismo, autista e outras doenças e outros termos associados à saúde mental, à psiquiatria, etc., como sendo esquizofrenia, bipolar, etc. E eu sei que tu fizeste um artigo, e eu recomendo a todos que leiam, chamado O Dicionário das Pessoas Normais, era assim o título? Não, Dicionário das Pessoas Não Autistas. O Dicionário das Pessoas Não Autistas, que tu escreveste para o Jornal Público e que fala exatamente desta utilização. Queres-me falar só assim 2 ou 3 minutos sobre isso? Portanto, sobre qual é a tua posição? Eu deixo bem clara aqui a minha posição. Não usem terminologia técnica que define perturbações, doenças, questões de neurodesenvolvimento para adjetivar circunstâncias, sobretudo porque vão sempre utilizá-las para adjetivar circunstâncias negativas. Mas qual é a tua opinião sobre isto? Sim, e dou conta de alguns dos avanços que nós fizemos nesse sentido. Por exemplo, fizemos um trabalho para mudarmos as definições dos dicionários online. Fizemos quem? Ou seja, é um trabalho, eu digo fizemos, sim, o fizemos porquê? Porque é um culminar, apesar de depois na hora poder dizer que fui eu que mandei o mail, não é? E então o fizemos e é a Rita, mas não é a Rita, porque quer dizer, isto é um culminar de um ativismo de muitas pessoas a fazerem campanhas, por exemplo, o autismo não é um adjetivo, é uma excelente campanha, está a ser feita a nível internacional, não é? Contra a utilização pejorativa do termo autista, não é? Que, regra geral, vai querer dizer aliado da realidade, como se houvesse um sentido popular para isto que fosse admissível. Esse texto do Público foi escrito no decorrer de um episódio tristíssimo, em que se estava a qualificar, naquele caso, a governação como autista, e ainda por cima demonstra que, de facto, não sabem absolutamente nada de autismo. Ou seja, nem a metáfora está certa. Porque muitas das vezes, se quisessem estar a fazer esta atividade de diagnosticar doenças mentais ou condições a algumas das figuras públicas, não é? Se calhar até podiam ir buscar outras desordens que passam pela peneira, nomeadamente narcisistas e psicopatas. Muitas das vezes isso, que não fazemos, não, é não, isso, não exatamente. A utilização de terminologia técnica pela comunicação social e pela política nesse sentido, porque vai totalmente sempre dar de acordo. Vai sempre dar asneira, exatamente. Mas o que eu quero dizer com isto é que, de alguma maneira, os autistas são-lhes atribuídas características, não é?
que vão poder revelar os piores medos da sociedade. E isto tem exatamente a ver com o facto de considerarem as pessoas autistas o outro. Uma alteridade atroz. Em que a partir daí vão considerar que apenas as pessoas autistas são responsáveis por falhas de comunicação. E aqui eu tenho apenas para acabar de buscar o Paulo Freire. Comunicar é pôr em comum. Não é possível comunicar a falar sozinho. Exatamente, senão vamos ter monólogos. E voltamos para fechar àquele início de dizer vais falar com uma mulher autista, então prepara-te para o monólogo. Aquilo que nós temos tido no espaço público, neste momento, é um enorme monólogo. Só por que é um do outro lado, silêncio não é? atroz de não ouvirem as pessoas autistas a falar. Muito bem. Bem, Rita, essa mensagem é forte e é ótima para terminar a nossa conversa. Eu só me resta agradecer. Espero que tenha sido útil para quem nos ouviu. Eu agradeço muito a tua disponibilidade e o teu vontade a falar sobre estes temas. Acho que finalizaste com uma mensagem importantíssima. Temos que comunicar sobre isto, temos que comunicar uns com os outros e temos que deixar de colar rótulos de adjetivação negativa ao autismo, mas também às outras áreas relacionadas com a saúde mental, não utilizar a palavra esquizofrénico, bipolar, entre outros, e não utilizar a palavra autista para adjetivar negativamente acontecimentos. Agradeço imenso mais uma vez a tua presença. Não sei se nos queres dizer mais alguma coisa. É melhor não, senão vamos ter outra hora. Não ultrapassando o tempo. Sim, mas tanto eu como tu somos muito tagarelas. Portanto, isto ficávamos aqui a falar mais uma hora. Pode ser que ainda possamos repetir um live destes no futuro próximo. Está bem, Rita? Muito obrigado. Tá bom. Obrigado a tua presença. Obrigado a todos os que estiveram aqui connosco. E até ao próximo live. Aliás, não percam amanhã o live às 14 horas com a Carolina Deslandes, que vai falar com a minha colega Andréia Leitão sobre autismo na infância aqui no Instagram do Pino. Obrigado e até amanhã. Adeus, Rita. Obrigado. Até amanhã. Obrigado.